Você não entrou na vida de um narcisista por acaso. Não foi um erro nem má sorte. Você estava lá por um motivo, mesmo que doa admitir. E sim, eu sei. Depois de tudo o que você viveu, é difícil até ouvir isso. Manipulação constante, gaslighting. Esse cansaço que não é só físico, é da alma. Você deu tudo, tempo, amor, paciência. Você até orou pela relação, e mesmo assim nunca era suficiente. Nunca bastava. Eles te confundiam, retorciam o que você dizia, usavam sua bondade como ferramenta e depois apontavam você como o problema enquanto eles se faziam de vítimas. E no meio de tudo isso, você se fez a mesma pergunta várias vezes, em silêncio. Deus, por que o Senhor me deixou passar por isso? Aqui vem a parte que ninguém te contou. Você não foi colocado nessa tempestade para afundar, mas para aprender a caminhar sobre ela. Ou você não estava lá para se quebrar. Você estava lá para se desprender do que já não era mais. Porque sim, os narcisistas são pessoas feridas que ferem. Eles constroem uma armadura com ego inflado e falsa segurança, mas por dentro tudo é frágil. E ainda assim, Deus em sua misericórdia continua tentando alcançá-los, e você sabe como ele faz isso às vezes. Através de alguém como você, alguém com luz, com verdade. Com algo que eles já não reconhecem mais em si mesmos. Você foi uma espécie de última chance. Não um casal qualquer. Isso não foi só um relacionamento tóxico. Foi um campo de batalha, uma prova. Um treinamento espiritual em tempo real. Um espelho brutal onde você viu coisas em si mesmo que ninguém mais tinha conseguido te mostrar. Mas olha, isso é fundamental. Você não estava ali para ficar preso. Você estava ali para abrir os olhos. Para se manter fiel, crescer. E para crescer, e se fosse necessário, para ir embora sem olhar para trás. Você nunca foi chamado para tolerar manipulação. Você foi chamado para se elevar acima disso. E quando você entender isso, de verdade, vai perceber algo desconfortável, mas poderoso. Essa fase não te destruiu, ela te construiu. Agora vamos ao ponto 1. Deus queria que eles vissem a Ele através de você. Você era a luz no caos deles, de algo que eles já não conseguiam mais segurar por dentro, a calma no meio do orgulho deles. Eles reconheceram? Não. Eles te agradeceram por isso? Também não. Eles mudaram? Menos ainda, mas isso não significa que não sentiram. Algo dentro deles se mexeu, mesmo que não admitam. Porque quando alguém se sente confortável na escuridão, a luz não agrada, incomoda. E Deus nem sempre aparece com sinais espetaculares. Às vezes ele aparece na forma de uma pessoa, de presença, de energia. E essa presença era você. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade no alto não pode ser escondida. Então, por que parecia que queriam te apagar o tempo todo? Porque a luz revela. E quem vive de aparência, de controle, não suporta ser exposto. Seu jeito de ser os confrontava, sua paciência os deixava desconcertados. Sua coerência os irritava e sua fé tocava onde mais doía. Mas ouça bem, você não era o problema, você era a evidência. Não te rejeitaram por ser demais. Te rejeitaram porque o que você carregava dentro era impossível para eles ignorarem. Zombavam do que você acreditava. Minimizaram sua forma de ver a vida, pediam para você maneirar, para não exagerar, para deixar para lá. Claro, era mais cômodo te calar do que enfrentar o que você despertava. E se você ainda se pergunta, sim, você importou. Provavelmente foi o contato mais próximo com a verdade que eles tiveram em muito tempo. Mas o que eles fizeram com isso nunca foi sua responsabilidade. Seu trabalho não era abrir os olhos deles, era mostrar a luz. Não deixe que a cegueira deles faça você duvidar de quem você é. Você não foi apenas mais alguém na história deles. Você participou de uma estratégia maior. Agora é hora de compreender isso. O papel nunca foi mudá-los, foi transformar a si mesmo. E se aquela rejeição que te marcou não foi porque você era demais, mas sim porque a luz que você carregava começou a revelar justamente o que eles queriam manter escondido, escreva se você sentir isso. Senhor, não vou deixar que apaguem minha luz. Porque muitas vezes a escuridão não só reage, ela se defende.
E ela faz isso com mais força quando detecta uma luz que não pode controlar. Vamos ao ponto 2. Deus tinha que tirar algo de você usando o que eles fizeram. Sim, o que você viveu foi errado. Não tem como dizer isso de forma bonita. Mas mesmo assim, Deus usou isso. Porque o narcisista não mostrou só o lado obscuro dele, também revelou o seu. Trouxe à tona coisas que estavam escondidas há anos. Medo de rejeição, necessidade de aprovação. Esse hábito de se explicar demais. Como se você tivesse que justificar sua existência. E essa ideia perigosa de que amar é se calar, para não gerar conflito. Mas não, você não estava ali para ser castigado. Você estava ali para ser limpo. Você pensava que estava sobrevivendo a uma pessoa, mas na verdade estava enfrentando padrões que carregava dentro de si há muito tempo. Porque, vamos ser claros, essa pessoa não criou suas inseguranças, só as deixou evidentes. E quando algo vem à tona, finalmente você pode se curar. Esse relacionamento te colocou diante de uma verdade incômoda. Você continuava tentando agradar todo mundo, continuava dando mais do que tinha. Você continuava tentando ser suficiente para alguém que, sinceramente, nunca ia ficar satisfeito. E no meio desse caos, havia uma voz mais silenciosa, mas mais real. Você não precisa da aprovação deles, você precisa da minha. Você pediu para se curar. E te mostraram onde doía, você pediu força. E te colocaram em uma situação que deixou claro o quão frágil era a sua base. Não é por acaso. Às vezes, quando você pede para crescer, o que vem não é paz. É uma tempestade que sacode tudo o que está te segurando. Eles achavam que estavam te quebrando. Deus estava te libertando, soltando a necessidade de ser validado, de conquistar o amor, de carregar culpas que nem eram suas, de chamar de lealdade o que na verdade era apego à dor, de disfarçar o abuso como sacrifício. Usou seu caos para arrancar pela raiz o que te mantinha preso. Não para te envergonhar, para te libertar, porque há coisas que só saem quando doem, e se não saem, ficam. Isso não foi apenas um relacionamento tóxico, foi uma desintoxicação, e sim, você saiu ferido, mas também saiu mais limpo. Porque o que não vinha de Deus não podia ficar com você. Por isso houve fogo, não para te destruir, mas para te refinar. E se o que mais te doeu foi justamente o que acabou quebrando correntes que você vinha arrastando por anos, escreva isso. Senhor, cura em mim o que foi exposto. Porque é aí que começa a liberdade. Quando a dor deixa de ser apenas dor e se torna uma revelação. Vamos para o ponto 3. Você não era apenas mais uma pessoa na vida dela. Você era o último aviso dela. Sim, parece forte, mas preste atenção. Você não era o brinquedo dela, nem o projeto dela, nem o saco de pancadas emocional dela. Você era uma oportunidade, a última. Você chegou com amor, você orou por eles. Você aguentou mais do que qualquer um teria suportado. Você intercedeu mesmo quando eles nem faziam ideia do que você estava fazendo pela alma deles. E o que eles fizeram? Zombaram, minimizaram, tomaram sua paciência como fraqueza, como se ser bom fosse sinônimo de ser manipulável, mas não rejeitaram só você, rejeitaram o que você carregava dentro. E isso não é novidade. Toda vez que alguém estava prestes a cruzar um limite, sempre houve um aviso antes. Antes do dilúvio veio Noé. Antes de Nínive cair apareceu Jonas. Antes da queda de Jerusalém, vieram advertência após advertência, e sempre acontecia a mesma coisa. Riram, ignoraram, até que deixou de ser engraçado. Isso era você. Um aviso em forma humana, uma oportunidade viva, uma última tentativa de graça, antes que chegassem as consequências, um eco do céu, logo antes do silêncio. Mas ouça bem, não carregue culpas que não são suas. O que eles fizeram pertence a eles. A resposta deles não é sua responsabilidade. Seu papel nunca foi substituir Deus. Era refletir Deus. Você não estava lá para salvá-los. Você estava lá para apontar para aquele que pode fazer isso. Se eles ignoraram isso, não é culpa sua. Está escrito. Se você avisa e eles não ouvem, eles arcam com a decisão deles. Mas você fica livre. Então solte.
Solte o peso, solte o resultado e, acima de tudo, solte essa mentira silenciosa que te persegue. Se eu tivesse amado melhor, eles teriam mudado. Não foi falta de amor. Na verdade, você ficou mais tempo do que deveria. Deu mais do que era saudável. Disse verdades que eles não queriam ouvir, e isso não passou despercebido. O céu viu tudo. Então pare de chorar pelo que não mudou e comece a reconhecer o que você fez de certo. Você foi obediente, e isso importa mais do que você imagina. A reação deles não apaga sua integridade. A rejeição deles não cancela seu propósito. Você não era apenas mais uma pessoa na vida deles. Você era o limite que eles não quiseram respeitar. E se você tem carregado uma culpa que nunca foi sua, é hora de soltá-la. Senhor, hoje eu solto o que não me cabe. Porque existem verdades que são difíceis de aceitar. E essa é uma delas. Você pode amar da maneira certa. E mesmo assim, a outra pessoa não muda. Agora vamos ao ponto 4. Deus precisava te ensinar algo que muda tudo. Amar sem se perder. Existe uma linha tênue entre orar por alguém e assumir essa pessoa como sua responsabilidade. E o narcisista apagou essa linha sem que você percebesse. Ele te vendeu a ideia de que amar era se sacrificar, que ser bom era ficar calado, que perdoar era aguentar, que ser humilde era deixar que passassem por cima de você. E por um tempo você acreditou nisso. Você pensou que com mais paciência essa pessoa mudaria, que se você ficasse em silêncio o suficiente, haveria paz, que se você perdoasse mais uma vez, talvez dessa vez fosse diferente. Mas não. Aqui está a verdade que você precisou aprender do jeito mais difícil. O amor verdadeiro não te apaga. Deus teve que deixar você passar por esse fogo para te ensinar isso de uma vez por todas. Amor sem verdade, amor sem verdade. Amor e verdade sem limites não é sabedoria. Veja o exemplo mais claro. Amou profundamente, mas não se deixou invadir por qualquer um. Ele se afastava quando era necessário, respondia a tudo, não confiava em qualquer um só, porque sim, colocava limites. Amar não é se diminuir para que o outro não se incomode, estar apontado. Pequeño para evitar conflitos. Amor sem verdade é aceitar desculpas vazias repetidas, como se fossem moedas sem valor. Deus precisava te ensinar algo que agora você já não pode mais ignorar. Amar alguém não significa se perder. Você foi criado com identidade, com voz, com paz. E quando você permite que alguém apague isso, você não está refletindo amor, está refletindo medo. Isso não era para te endurecer, era para te alinhar. Sim, Deus é amor, mas também é fogo. Você não estava ali para se tornar o lugar onde outros limpam suas feridas enquanto te destroem. Você estava ali para aprender a se manter firme, sem se tornar frio. A dizer a verdade, sem precisar gritar, a ir embora, sem sentir culpa. E se dói tanto é porque seu coração estava se expandindo, aprendendo a sustentar amor, mas também limites. E agora que você entende, você não é mais só alguém que sobreviveu, você é alguém que sabe, e isso é outro nível. Porque a verdadeira maturidade começa quando você para de confundir amor com desaparecer. Vamos ao ponto 5. Deus usou tudo isso para te despertar. E se a dor não foi o fim, mas sim um empurrão? E se a rejeição foi justamente o fogo que você precisava para subir de nível? Porque enquanto você tentava consertá-los, Deus estava trabalhando em algo muito mais importante. Você. Oraste como nunca. Clamaste con una intensidad que ni sabías que tenías. Você mergulhou na palavra. Você perguntou, você ouviu, você jejuou. E no meio desse desespero, você encontrou Deus em um nível muito mais profundo. Você descobriu algo inesperado. Você não era tão fraco quanto pensava. Havia força em você, mas ela estava adormecida. Havia discernimento, mas você não tinha usado. Havia autoridade, mas você não tinha exercido. E tudo isso foi ativado no fogo. Porque Deus não desperdiçou esse relacionamento. Ele usou. Ele usou para despertar aquele que luta, aquele que adora, aquele que vigia, aquele que já não engole tudo. Você parou de lutar contra pessoas e começou a entender o que realmente estava acontecendo. Ficou espiritual?
Suas orações mudaram, seu foco mudou. Você começou a quebrar padrões que nem começaram com você. Você começou a interceder por outros, enquanto você mesmo estava saindo do caos. O inimigo achou que estava te quebrando, mas na verdade só estava participando da sua construção. Esse é o ponto de virada. Você saiu com fogo, com uma sensibilidade diferente, com uma compaixão que só entende quem já passou por isso. Você saiu com voz, com clareza, com visão. Você não está mais apenas melhor, você está alinhado. Você não é mais apenas livre, você é perigoso para tudo o que antes te dominava. Suas lágrimas já não são as mesmas, agora elas pesam. Sua forma de se conectar com Deus já não é igual, agora ela impacta. Então pare de lamentar a batalha. Ela não aconteceu para te destruir, aconteceu para te transformar. A versão que você é hoje nasceu exatamente no lugar onde tentaram te apagar. E você não apenas sobreviveu, você saiu refinado. Senhor, termina de despertar em mim o que começaste. Vamos para o ponto 6. Nunca foi seu trabalho consertá-los. Nunca, nem antes, nem agora, nem depois. Esse peso que você carrega, essa voz que te diz, talvez se eu tivesse feito algo diferente, não vem de Deus, vem da culpa mal direcionada. Você nunca foi o salvador deles. E aqui vai algo desconfortável, você nunca vai ser. Porque não é seu papel. O problema é que a compaixão, quando é distorcida, se transforma em prisão. Você começa a me acreditar que é seu dever ficar, que se eles afundarem, a culpa é sua, que você é a última chance deles. Parece nobre. Mas isso é manipulação, disfarçada de propósito. Deus não precisa que você salve ninguém, Ele precisa que você o represente. E depois que você deixe ir, Ele nem forçou quem andava com Ele a mudar. Ele não perseguiu quem não queria ouvir. Ele não se desgastou tentando convencer quem só queria discutir. Então por quê? Por que você faz isso? Ir embora não é desistir. Às vezes ir embora é o ato mais obediente que você pode fazer. Porque Deus não recompensa o desgaste. Ele recompensa a obediência. E às vezes, obedecer é deixar que alguém chegue ao fundo do poço sem continuar amortecendo a queda. Você fez a sua parte. Você plantou, você falou, você amou, você aguentou. Mas eles escolheram endurecer. Isso não é seu fardo. Você não é o Salvador em miniatura. Você não tem esse poder, mas você tem uma responsabilidade. Ouça quando for o momento de ir embora, e quando for, vá. Faça sem culpa, sem explicações desnecessárias, sem hesitar, porque ficar quando você já sabe que deve ir embora não é amor, é desobediência. Sua presença é valiosa, mas não foi feita para ser desgastada por quem não a valoriza. Seu propósito é grande demais para ficar preso na resistência de outra pessoa. Solte essa pressão. Deus não te pediu para carregar uma cruz que já foi carregada. E às vezes o mais difícil não é lutar, é ir embora. Ponto 7, ponto. No era solo contigo, ni Primeira pessoa. era algo más grande, mucho más. Tú creías que estabas en una relación, Mas na verdade, você estava em um padrão, um ciclo que vem se repetindo há muito tempo. Controle, manipulação e abuso emocional, silêncio desconfortável, tudo disfarçado de normalidade. Foi aquele que não se encaixou, aquele que começou a questionar, aquele que decidiu não continuar jogando esse jogo. Não começou com você, mas pode terminar com você. Por isso foi tão pesado, por isso doeu tanto. Porque você não estava enfrentando apenas uma pessoa, você estava enfrentando um sistema. Cada vez que você disse não, você quebrou algo. Cada vez que você escolheu a verdade, você moveu estruturas. Cada vez que você escolheu sua paz, você quebrou uma corrente. Você não era dramático, você era disruptivo. E isso incomoda. Seu processo não termina em você. Vai impactar outras pessoas, pessoas que você nem conhece, relacionamentos futuros, até mesmo gerações. Sua cura muda histórias. Sua clareza evita repetições. Sua coragem abre caminhos. Deus te usou como a primeira peça para que todo o resto comece a cair. Isso não era apenas sobre se afastar de alguém tóxico. Era sobre acabar com um padrão inteiro. Você era da interrupção, e agora é hora de construir algo diferente, com limites, com verdade, com intenção. O ciclo foi quebrado, e você é a prova disso.
Senhor, em mim isso termina. Ponto 8. Agora sua história já não é só sua, porque há alguém neste exato momento passando exatamente pelo que você viveu. Confuso, duvidando de si mesmo, pensando que talvez o problema seja ele, sentindo que precisa escolher entre amar ou não se perder. E é aí que você entra. Sua história se torna sua. Não esconda o que foi curado em você. Não esconda o que te custou tanto atravessar. Porque aquilo que você viveu em silêncio pode ser justamente o que vai libertar outra pessoa. Você não precisa ser perfeito, só honesto, dizer sim, isso aconteceu comigo. Sim, eu fiquei mais do que deveria. Sim, eu me perdi, mas também consegui sair. Isso tem poder. Porque Deus não desperdiça a dor, Ele a transforma, Ele a converte em propósito, em direção, em mensagem. Você não está mais apenas sobrevivendo, você está falando e alguém precisa ouvir isso. Seja honesto consigo mesmo agora. Quantas vezes você se traiu para não perder alguém? Quantas vezes você ficou em silêncio, quando por dentro você estava gritando que algo não estava certo? Quantas vezes você duvidou de si mesmo, só porque outra pessoa não soube te valorizar? E mesmo assim, você está aqui. Después de todo eso, sigues buscando respuestas, sigues intentando entender, sigues queriendo hacerlo mejor. Eso no es debilidad. Eso es un corazón que se negó a volverse frío. Faça isso de forma consciente. Faça isso de verdade. Escute tudo o que ele diz. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já sabe disso. Então, faça isso de forma consciente. Faça isso de verdade. Escreva isso nos comentários, mesmo que seu peito esteja tremendo. Hoje eu paro de me trair para que outros fiquem. Porque o dia em que você para de se trair é o dia em que tudo começa a se ajeitar. Alguém precisa entender que não é normal se perder tentando amar. Não é saudável se calar para sustentar uma falsa paz. Que não é espiritual justificar o que claramente está errado. Agora você carrega essa mensagem. Não como vítima, como alguém que entende, que vê claramente, que sabe identificar o que antes o confundia. Você não precisa de uma plataforma. Só de disponibilidade, as pessoas vão aparecer. E quando isso acontecer, você vai reconhecer. Porque falam como você falava, sentem como você sentia. E aí você vai poder dizer, eu estive lá. Isso muda tudo. Sua história agora é a chave. Senhor, usa o que vivi para libertar outros. E encerramos com isso. O que tentaram usar para te esgotar, Deus usou para te destacar. Você achou que isso ia te quebrar, mas te definiu. Você achou que estava sendo enterrado, mas na verdade estava sendo formado. Nada foi em vão. Foi ali que isso te marcou. Com clareza, com fogo, com coragem, com verdade. Você não sai de algo assim sendo o mesmo. Você sai diferente, mais afinado, mais consciente, mais firme. Agora você sabe como é o amor e por isso não cai mais do mesmo jeito. Agora você reconhece a manipulação e por isso pode proteger os outros. Agora você sabe quem você é e isso não se negocia mais. O narcisista não venceu, nem o que tentou fazer com você. Deus venceu e Ele não só te tirou dali para que você respirasse, Ele te tirou para te enviar. Isso não é o fim, é o início de algo muito maior. Então levante a cabeça, você passou pelo fogo e não foi consumido. Você aprendeu a amar com inteligência, a falar com intenção, a ir embora sem culpa, e agora você anda diferente, com autoridade. Você não apenas saiu de uma história, você completou uma etapa, e o céu registrou isso. Bem-vindo ao que vem a seguir. Cura, poder, liberdade. Você não entrou nessa história para ficar, você entrou para sair transformado. E o que Deus faz com alguém que atravessa o fogo e não desiste pode impactar muito mais do que você consegue imaginar hoje.